das gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios. Deuteronômio capítulo 22, irmãos, é uma... Obrigado. Versículo de número 11. Vamos ler juntos, mesmo assentados? Vamos lá, 1, 2, 3. Também. Amém. Quando a gente lê alguns textos na Bíblia, a gente fica um pouco apreensivo, inquietos, porque que mandamento estranho, irmãos, para os dias modernos. Que palavra estranha aos olhos da modernidade. Porque a pergunta que vem, né, de um cético mas o que há de errado em costurar dois tecidos diferentes? Que mal tem nisso? Nada a ver. Aliás, isso é um discurso, né? Nada a ver. Mas eu queria que você entendesse que na lógica de Deus, nada é aleatório. Fale para alguém que está ao seu lado. Na lógica de Deus, nada é aleatório. Então, cada detalhe carrega uma mensagem que atravessa gerações. Hoje, no Dia da Criança, nós lembramos, por exemplo, que quando quis Deus libertar o seu povo no Egito, Ele não mandou uma lei, um decreto. Ele mandou um bebê chamado Moisés. Para salvar toda a humanidade, já no Novo Testamento, Ele mandou um menino perseguido, assim como Moisés fora perseguido pelo faraó, Jesus fora perseguido e já tinha uma sentença de morte no tempo de Herodes. Mas a gente vai ver que na Bíblia toda, irmãos, tem um papel muito forte da criança. Por exemplo, o pequeno Timóteo, que tinha um pai grego diferente. Ele foi instruído pela mãe Eunice e pela avó Lloyd. E ele cresceu. E teve como pai ministerial o apóstolo Paulo. Na casa de Naamã, tinha uma criança que poderia ter ficado calada. Criança não fica calada. E aquela criança quis dar e mostrar um caminho para Naamã de que ele receberia uma cura sobrenatural. Então, irmãos, Deus usa as crianças. Então, um detalhe aqui, não está aqui na sequência nenhum esboço do sermão, não. Mas o propósito de Deus, ele, em cada detalhe, a mensagem atravessa gerações. Por que não lã e linho juntos? Quando a gente vai para a palavra de Deus e nós temos que ler a Bíblia de forma que a gente tenha discernimento e entendimento espiritual, na Bíblia o linho sempre está ligado ao sagrado. Ao sagrado. Sacerdotes ministravam diante de Deus vestidos de linho. Os levitas também. E esse linho aqui era branco, era puro, brilhante e apontava para a justiça. E aí a gente vai ver isso lá no livro de Apocalipse, quando João, lá no Apocalipse, vê a igreja. E ele diz que a igreja está revestida de linho fino, e não de lã. Mas de linho. O linho fino são as vestes daqueles que foram purificados. Linho.
e não lã. Mas a lã sempre esteve ligada, né, ao trabalho humano. Produzia calor, acaba acumulando suor, ou seja, representa a vida comum, o profano. É o esforço humano misturado com as impurezas do dia a dia. Então é nesse contraste que o mandamento ganha força. É Deus falando assim, Deus dizendo que nós não devemos misturar o que é santo com o que é comum. Estamos entendendo, irmãos? Não podemos misturar o que é santo com o que é comum. Não dá para deixar as nossas crianças que estão sendo instruídas aqui neste altar cantando santo, pedacinho do céu, irmãos. Porque a Bíblia diz que lá na eternidade, quando tem os seres celestiais, eles só têm uma conversa. Santo, santo, santo. Imagina as nossas crianças se unindo a eles e nós também. Santo, santo, santo. Não dá para nós trazermos as nossas crianças para a igreja e essas mesmas crianças ver em casa um comportamento estranho à santidade. Não dá para essas crianças que foram trazidas pelos seus pais estarem em casa e os pais abrirem a geladeira e tem uma cervejinha lá. Essa mistura é proibida. Cadê o nosso exemplo? Ensina a criança a caminho que deve dar. Essas mesmas crianças precisam encontrar em casa um ambiente de harmonia, não de gritaria. Um ambiente em que elas são acolhidas, abraçadas e amadas, para elas não se sentirem órfãs. Para elas dizerem, eu sirvo o Deus dos meus pais. Então, queridos, veja bem, Deus não aceita a mistura. O elemento misto. Jeremias teve muito trabalho. Porque na reconstrução dos muros e na reconstrução espiritual, ele tinha que lidar com o elemento misto. E ele decretou lá que os camaradas deixassem as mulheres estranhas de outros povos com quem eles haviam se casado. Então, muito cuidado. Porque a gente precisa instruir, por exemplo, as nossas crianças, adolescentes, jovens, que possivelmente desejarão construir um lar, uma família, que o jugo desigual não dá certo. Tem que ter a mesma fé, buscar o mesmo Deus, ter o mesmo propósito e ter a mesma chamada ministerial, senão não dá certo. Senão não dá certo. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, ela tinha 15 anos. Ela já tinha uma chamada ministerial. E quando eu fui conversar com os pais dela, eu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, a minha vida é itinerante. E ela aceitou. E se Deus chamar para ir embora amanhã, ela vai dizer, vamos. Então tem que casar com uma pessoa que tem chamada ministerial como você, senão não dá certo. Então, o que Deus está nos dizendo aqui dessa mistura é para a gente não unir o que vem do altar com o que vem da rua. A gente não pode trazer a linguagem suja do mundo e falar em casa, onde temos as nossas crianças. A Bíblia diz que a nossa linguagem tem que ser sadia, saudável. Que as palavras da nossa boca e o meditar do coração apontem para o Senhor. E Ele seja louvado e glorificado. Nós precisamos entender que Deus proíbe essa mistura porque Ele não quer que a gente traga, por exemplo, a sujeira do campo para o Santo dos Santos. Para o lugar da sua presença, para o lugar da sua glória. Percebam aqui um detalhe, irmãos. Deus não está dizendo que a lã é pecado. Ou que o linho é superior por si mesmo. Não. O problema não está em cada tecido isolado. Não, o problema está na mistura. O problema está na mistura. Não dá certo. Não dá certo. Então a mistura é a fronteira borrada, o híbrido que vai desfigurar o propósito,
E o mesmo vale hoje para nós. Aqui que estamos neste lugar, cristãos, nós não podemos vestir dois tecidos espirituais. Não. A gente não pode, por exemplo, se apresentar nesta noite aqui, né? Tem um cântico muito interessante que diz assim: essa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, um encontro de fé, um encontro de amor. Então a gente não pode se apresentar diante de Deus no domingo vestindo linho e lã na segunda-feira. Não dá para viver uma vida consagrada hoje e uma vida secular amanhã. Não. A gente não pode cantar santidade hoje à noite no culto e de repente costurar corrupção na segunda-feira ou de segunda a sexta, nos negócios. Ô pastor, eu vim aqui para ver as crianças, mas essa igreja é tão comprometida que ela tem palavra de Deus para o nosso coração. Mas está duro, pastor, porque até agora os améns ficaram represados, né? Guardados, fechados. Então Deus está chamando a nossa atenção, irmãos, por exemplo, nos alertando quanto às misturas modernas. O evangélico quer ser santo, mas flerta com o mundo. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. O ministério que de repente prega pureza, mas negocia com a conveniência. É conveniente que isso aconteça, eu vou me dar bem e vou ter vantagens por isso. Então não dá para costurar uma vida de altar com o palco do mundo. Não dá. Pode falar para alguém? Não dá. Não dá para costurar oração e vaidade. Não dá. Fé e aparência, de forma alguma. Deus condena a hipocrisia, meus irmãos e minhas irmãs. E por que esta palavra é tão importante no livro que fala de leis? Porque o linho, irmãos, aponta para o eterno. Nós precisamos buscar tudo aquilo que nos liga à eternidade. Por isso a palavra diz que é para a gente pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do... O que é terreno não serve para o povo de Deus. Porque a lã aponta para aquilo que é terreno. Então nós precisamos não só ouvir a palavra nessa noite, mas refletirmos. Qual tecido você veste quando ninguém vê? Quando você está sozinho. Você não está num culto, você não está numa célula, você não está numa escola dominical, você não está no culto de Santa Ceia. E aí você se depara sozinho. E ali vem tentações das mais diversas. E aí, nessa hora? Linho ou lã? Fale para a pessoa que está ao seu lado. Linho ou lã? Linho ou lã? Fale para essa pessoa assim, olha, Deus rejeita a costura proibida. Deus rejeita. Deus quer uma igreja sem remendos, irmãos. Por isso Jesus teve cuidado de dizer assim, olha, não se põe vinho novo no odre velho. Não dá para pegar uma veste nova e pegar ali um remendo, uma coisa velha e colocar sobre ela. Não. O Senhor está fazendo coisas novas. E Ele não aceita um povo que vive em duplicidade. Por isso que Israel sofre tanto. Deus chamou Israel para ser espelho para o mundo, um modelo para alcançar as nações da terra. Mas Israel, vez por outra, sempre estava com os ídolos dos cananeus, com os ídolos dos fariseus, girgazeus, sempre final, né? Eu. Ídolos mostrando eu. Fariseu, girgazeu, cananeu, e por aí vai. Então Deus nos quer, irmãos, com um coração inteiro. Isso nos fala de integridade. Ele quer que nós sejamos inteiros, completos, não remendados, não costurados. Porque a Bíblia diz que nós não fomos comprados pelo nosso fútil procedimento, mas nós somos comprados por um sangue de um cordeiro perfeito e imaculado. Então não dá
para a gente pensar em viver uma vida cristã de qualquer forma. Irmãos, o cristão verdadeiro precisa ser radical. Nós vamos ser conhecidos, nós vamos ser odiados, perseguidos, mas importa nos agradar a Deus e não o mundo à nossa volta. Importa nos agradar a Deus e não a este mundo que sugere tantas coisas para nós, apresenta tantas propostas que às vezes nos seduzem, que às vezes nos encantam. Então nós não podemos, por exemplo, misturar a justiça humana com a justiça de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. Nós não podemos brincar de sermos cristãos e sermos assim, mais ou menos. Não, irmãos. Como a criança diz assim, para que os nossos corações queimem. Vocês perceberam a oração que foi feita aqui. O crente precisa queimar e saber só de uma coisa: nós só temos uma paixão. Sermos cheios do Espírito, ganhar almas, amar a santificação e aguardar o dia em que Ele virá para nos buscar. Estarmos prontos, estarmos preparados. Então a recomendação do Senhor é que a gente não misture as coisas temporais desta vida. A gente não ceda às pressões. E por mais que as coisas dessa vida parecem ser duradouras, porque parece, mas não é. Nós nos ligamos cada dia mais com aquilo que é eterno. Então a gente precisa entender e discernir muito rápido que nós não devemos nos misturar, ganhar o prestígio passageiro e perder o mais importante. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganha na carreira, ganha no trabalho, e ganha, e ganha, e ganha, e ganha, mas perde a vida eterna. Do que adianta amontoar mais e mais conquistas na terra se nós não estamos apegados com aquilo que é eterno? Então, quando o Senhor fala assim, sede santos, porque eu sou santo, isso nos constrange muito. Porque a santidade de Deus, ela não admite fusão com o profano. Por isso que nós não somos maçons, irmãos. Os maçons dizem para os outros assim, olha, de onde vens, ó profano? Chamam eles de profanos. Chamam os outros de profanos. Nós não somos profanos. Nós somos purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro e temos um nome diante dele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então, irmãos, justiça e corrupção não combinam. Pureza e impureza não combinam. Luz e trevas não combinam. Então, o céu e o mundo não dividem a mesma veste. Nós estamos sendo preparados. Precisamos viver aqui como uma noiva ataviada, preparada, adornada, aguardando o esposo. E a sua palavra diz assim que o Espírito e a noiva dizem, vem. Por isso que o Senhor deu essa lei, não vestirás lã e linho. Então que as nossas vestes sejam esse linho puro, branco, falando de pureza. A Bíblia nos conta a história que no tempo de Josafá, quando ele se viu cercado por 5 exércitos, o Senhor disse para ele algo muito importante. Diz assim, olha, eu vou pelejar por vocês, vocês não precisam lutar. Mas chamem todos os ministros, sacerdotes e levitas, que eles estejam vestidos de linho, que eles só falem, rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia é tudo para sempre. E eu vou fazer o restante. Ou seja, Deus nos convida a nos vestirmos de linho, de santidade, de pureza,
e nós estaremos blindados, porque nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, ele dará ordens a teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Mas nós precisamos blindar os nossos pequeninos. Oferecer um ambiente de graça. Um ambiente onde tem palavra de Deus. Um ambiente onde nós oramos por eles. Um ambiente onde nós, profetizamos, damos destino, identidade, direção e profecias para que eles, assim como nós, andem também com Deus. Por isso a recomendação é clara de Provérbios 22:4, quando diz assim, olha, ensine no caminho. Hoje, por exemplo, você ensinou no caminho. Você veio para a igreja e trouxe. Ou seja, você falou que este é o caminho e a criança está vendo que você veio junto. O que não vale é você deixar na porta e, vazar. Depois eu passo lá para buscar. Não, ensina no caminho. Esteja no caminho. Então Deus não aceita essa costura proibida. Ela é proibida por Deus. Deus rejeita ela. E eu quero encerrar dizendo que Deus procura uma igreja sem nenhum remendo. Amém, irmãos? Sem nenhum remendo. Deus tem coisas lindas para nós. E eu quero que você se coloque de pé neste momento. Deus nos chama para termos um coração totalmente inteiro. O louvor está aqui conosco. Vamos orar. Nessa oração nós vamos fazer um verdadeiro e grande clamor, pedindo a Deus que nos ajude. Senhor, eu não quero me vestir de dois tecidos, do profano, do humano, do carnal e do espiritual. Que essa mistura jamais esteja na minha vida. Me dê discernimento para iniciar, por exemplo, a segunda-feira de forma bem espiritual. Amém? Senhor, eu não vou me perder ao longo da semana. Eu não vou me desviar ao longo da semana, não vou desviar o meu olhar, não vou desviar os meus ouvidos, não vou me desviar nos meus procedimentos, nos meus negócios. Eu vou fugir de toda a sua negação, de todo xingamento, de toda palavra dura. Eu quero que o Senhor tome os meus olhos, amém? Eu quero que o Senhor tome os meus lábios, eu quero que o Senhor tome o meu coração, conduza a minha vida. Então, irmãos, é preciso orar. É preciso não esperar que alguém ore por você, mas dizer, Senhor, eu estou aqui, ouvindo a sua palavra. E a sua palavra, Deus, uma vez que ela é pregada, o teu Espírito Santo, ele vem para nos constranger, para nos incomodar, para nos convencer. Senhor, e mais uma vez eu reconheço que eu não estou vivendo da maneira como o Senhor quer, mas o Senhor está me dando mais uma oportunidade nessa noite para que eu possa acertar o meu caminhar, para que eu possa endireitar os meus caminhos, porque a sua palavra diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, deve brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Senhor, eu quero que esse dia perfeito chegue. Enquanto ele não chega, eu estarei vigiando, eu estarei me consagrando, eu estarei fugindo da aparência do mal e vigiando, Deus, para que em tudo eu possa te agradar. Aqueles dois espias disseram para aquela comunidade medrosa de Israel: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. Eu quero profetizar aqui nessa noite e repetir essas palavras: se o Senhor se agradar de nós, entraremos na Nova Jerusalém. Então, olha, levante as suas mãos e diga: Senhor, muda a minha vida, a minha história, o meu caminhar. Senhor, eu coloco diante de Ti. Eu quero me sujeitar ao Senhor, eu quero me entregar de novo a uma obediência total, resoluta. Oh, Senhor, aqui estamos nós nessa noite, te louvando, Pai, porque o Senhor nos chama para vivermos buscando e vivendo, ó Pai, as coisas do eterno, as coisas espirituais, as coisas que apontam para a eternidade. E que dia a dia nós estejamos nos desapegando, nos desarraigando dessa terra, das coisas transitórias, efêmeras, passageiras, ó Deus. Oh, Senhor, queremos que o Senhor possa consertar as nossas veredas. Oh, Senhor, nós queremos caminhar no temor do Senhor. Pai, nós queremos andar na luz e não em trevas.
Pai, nós queremos fugir, Senhor, dos negócios errados, dos ambientes errados, das alianças erradas, Senhor, do relacionamento errado, do namoro enganoso. Abre os nossos olhos, Senhor, porque o Senhor nos chama para termos vestes de linho, pureza, vestes consagradas. Oh, Pai, retira do nosso meio o elemento misto, o galho seco, o figo podre. Deus, nós não queremos ser contaminados com as coisas que essa sociedade proclama, anuncia e quer impor sobre as pessoas, ó Deus, ditaduras. Quer impor sobre as pessoas comportamentos que ferem e ofendem a Deus. Mas, Senhor, nós queremos seguir a verdade em amor. Nós queremos, Senhor, dar lugar à obediência e não queremos ser meros ouvintes, mas praticantes das verdades santas da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como cantamos e celebramos Suas crianças, dizendo que os anjos dizem santo, mas também a igreja clama e diz santo, 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 santo é o Senhor. Olha para nós, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós caminho mau, um caminho tortuoso. Guia-nos pelo caminho eterno.